Eu sei que você está aqui exclusivamente por um único motivo: saber tudo o que você precisa saber sobre mudança de posição. Mas eu queria te convidar a fazer uma reflexão um pouco diferente. É claro que eu vou te trazer todo esse conteúdo, a mudança de posição, o que você precisa pensar para desenvolver essa habilidade de mudar de posição de uma maneira eficiente, de uma maneira precisa, de uma maneira fluida, onde você vai ter um som bonito, onde você vai ter uma precisão. Então, eu vou te trazer tudo isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu quero que você interaja comigo nos comentários, porque vai ser muito importante entender qual é o seu pensamento. Então, antes de avançar, vai me ouvindo aí e já começa a escrever nos comentários se você é uma pessoa organizada. Como você leva a sua vida? Você se organiza nos seus compromissos? Você é uma pessoa que chega antecipado no seu trabalho? Você é uma pessoa que antecipa problemas, que resolve problemas, mas consegue antecipar um problema, por exemplo, um problema financeiro. Você consegue antecipar um problema? Ter uma reserva de emergência, por exemplo? Isso seria antecipar um problema. Vai que acontece alguma coisa. Como você leva a sua vida em relação a isso? Porque culturalmente, nossa rotina não nos permite, muitas das vezes, ser tão organizado, ser tão bem planejado. Caramba! Por que eu estou te trazendo isso? Porque para quem é organizado, sabe que organização é dinheiro. Muita gente fala que tempo é dinheiro, mas na verdade organização é dinheiro, organização é uma vida mais saudável, organização é uma vida melhor. Acontecem menos imprevistos em uma vida organizada. É claro que eventualmente algum imprevisto vai acontecer aqui e ali, aí a gente tem que se adaptar. Mas uma vida organizada, em todos os sentidos da vida, a gente consegue prever algumas coisas e se adiantar em relação àquilo, que vai me gerar algum problema, que vai me gerar alguma dificuldade. Tá bom, Leandro, mas você falou, e o que tem a ver com mudança de posição no violoncelo? Eu quero saber como eu posso melhorar a minha técnica de mudança de posição, como tocar mais afinado e todas aquelas coisas que você falou. É tudo que eu quero. Mas o que eu tenho para te dizer aqui é que a mudança de posição, ela é uma dificuldade geral, não por falta de compreensão da mudança de posição em si, mas por falta de compreensão de como deve ser feita essa mudança de posição. Existe uma mecânica por trás que, em alguns movimentos, se eles não acontecerem, a sua mudança de posição ela não vai chegar naquilo que você espera. E qual que é o ponto-chave de mudar de posição de uma maneira eficaz? Organização, antecipação. Ou seja, tudo que eu citei, tudo que eu falei aqui antes, tem a ver completamente com a mudança de posição. Se você é uma pessoa que não é nada organizada, que é muito ansiosa, que quer passar por cima dos processos, a mudança de posição ela vai se tornar muito difícil. Se você é uma pessoa que consegue compreender o processo, consegue assimilar e consegue respeitar, ainda que a sua vida não seja tão organizada, mas se você olhar e falar assim, tá, eu quero ter uma mudança de posição com qualidade, então eu vou respeitar o processo e vou aprender a me antecipar. Automaticamente isso vai te educar para a vida. Isso é muito interessante, porque o violoncelo ele não é um instrumento simplesmente que você senta, a música em geral, mas assim, vamos falar aqui do violoncelo, puxar a sardinha para o nosso lado, ele não é um instrumento simplesmente para fazer som, mas que vai te melhorar como pessoa, vai te trazer um desenvolvimento pessoal. E se você não é uma pessoa organizada, a partir de agora você vai aprender a ser. Se bem que para chegar até a mudança de posição, você teve que se organizar com a sua postura, com a altura do seu violoncelo, com o dedilhado, que talvez possa estar tão bem ou não estar tão bem. Mas também, se você está aqui, você não é tão organizado assim. Tem alguma coisa que ficou pelo caminho, porque a dificuldade da mudança de posição, ela não vem na mudança de posição. Ela vem nos conceitos mais básicos, nos ajustes mais básicos que eu acabei de falar. Postura, ajuste de forma de mão, a questão da antecipação, da organização, que às vezes não foi tão bem construído. Vai chegar na mudança de posição, vai ser difícil, aí começa aquele papo. Eu não aguento mais, eu não tenho dom para tocar, eu não tenho talento, isso é difícil demais, eu treino, eu pratico, eu estudo, e eu não consigo ver evolução, a minha mudança de posição eu sempre estou desafinado, eu não quero mais isso para mim, isso não nasci para isso, talvez nem seja tudo isso, mas alguma coisinha aí tem, ou talvez seja tudo isso também, não sei. Mas o que eu quero te trazer aqui é como você pode se organizar e facilitar esse processo. Se nesse momento mudar de posição tem sido um pesadelo para você, se você tem tido mudanças muito bruscas, um som indesejado, nós vamos corrigir aqui de uma maneira simples. Você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: a repetição vai te deixar bom em algo. Você pode ser realmente bom em algo, repetindo aquilo que é bom, ou você pode repetir a ponto de ficar bom em ser ruim. Porque se você repetir algo que é ruim, você vai ficar bom em ser ruim. Não tem como. Eu vou repetir
um movimento, uma habilidade, um desenvolvimento na coordenação motora da maneira errada, você vai ficar bom, só que da maneira errada. Ou seja, você vai ser bom e ser ruim. E isso tem de monte. E é por falta de instrução, muitas das vezes, de um bom direcionamento no instrumento, que é o que acontece muito. E o que acontece muito é a questão da lesão, a questão da frustração. Então, não é à toa que 90% das pessoas que iniciam seus estudos no violoncelo desistem de aprender violoncelo ainda no primeiro ano. Então, é um número muito grande. Não é por causa do dom ou do talento, é por causa da má instrução. Por causa desse desenvolvimento que, ao invés de ser uma construção, né, a construção do talento, o desenvolvimento do talento, vira desconstrução, que aí vai virando uma bola de neve. Uma postura errada, um ângulo de braço errado, uma forma de mão errada, aí vai mudar de posição. Como que muda? Não tem como. Então todas essas coisas têm que ser ajustadas e aí sim você consegue avançar, você consegue dominar o instrumento. Tá, mas eu já adquiri muitos vícios. Agora eu percebi que eu tenho muitos vícios e a minha dificuldade vem daí. Tem o jeito? Tem jeito, mas tem que ter paciência e tem que ter uma boa instrução para quem consegue dar jeito. Então fica nesse vídeo aí porque eu recupero muita gente. E com certeza eu vou conseguir te trazer um norte aqui também. Eu, pessoalmente, sei que é frustrante. Que é frustrante você tentar fazer um movimento e não conseguir, você tentar buscar uma técnica e não conseguir, você travar em algum momento e não ver saída para a solução. Mais especificamente em caso de mudança de posição, eu vou te trazer uma maneira simples que vai transformar os seus resultados e vai mudar a maneira com que você pensou até aqui em relação à mudança de posição, que vai ser poderoso para você continuar com seus estudos daqui para frente. Pense na mudança de posição como se você estivesse dirigindo em algum lugar que você não conhece, mas você precisa de um mapa. E esse mapa vai ser o seu direcionamento, vai te dar uma direção, vai te dar uma localização. Você vai se localizar em um lugar que você não conhece. O instrumento que a gente toca, ele não tem divisão de casa, como um violão. Então é super normal que a gente fique perdido no início, não é à toa que muitas pessoas trabalham com marquinhas para começar a se localizar. Outras preferem não colocar a fita, as marcas, mas não tem problema. O que você precisa entender é um terreno que você ainda não conhece e que você precisa se localizar. Então você precisa conhecer o território e você precisa saber para onde você quer ir. Então esse é o caminho da mudança de posição. Mas a estrada que você vem, você já construiu postura, você já construiu a altura correta do instrumento, você já tem uma afinidade com o instrumento em relação ao seu corpo, você já construiu uma boa base de forma de mão sólida, você já entendeu os ângulos de braço, você já tira provavelmente um som bonito. Isso acontece com você? Provavelmente não, porque você está procurando um vídeo em que melhore a sua mudança de posição. Porque se você tivesse tudo isso, provavelmente você não teria os problemas que eu já citei. Mas vamos lá, eu quero resolver isso com você. A primeira coisa que você precisa entender é que eu preciso ter uma antecipação. A minha mão esquerda da digitação, ela não anda junto, ela não anda simultaneamente igual à minha mão direita. Essa, por incrível que pareça, é a impressão que a gente tem quando a gente vê alguém tocando violoncelo, violino, viola, contrabaixo, o que seja. Parece que há uma sincronia em tempos iguais em relação à mão esquerda e à mão direita. Porém, isso não acontece. A mão esquerda, na maioria dos casos, há também a antecipação de mão direita, que geralmente são a antecipação do movimento na troca de corda, que no caso há uma diferença em trocar de corda assim e assim. Então a gente antecipa o movimento para que não tenha essa pegada muito brusca, muito selvagem, muito... não sei dizer agora também. E a mão esquerda é a mesma coisa. Então a gente precisa ter a antecipação em relação à mão direita. Porque assim a gente consegue garantir uma afinação precisa, a gente consegue garantir um conforto maior em relação ao instrumento, a gente sai do campo do desespero e passa a dominar realmente aquilo que a gente toca, a gente tem uma precisão maior na nossa leitura, então a gente está sempre um passinho à frente, movimentando com todos os ângulos de braço e também direcionando para que a minha mão mantenha a forma. Então a primeira coisa que eu vou pensar é que a minha mão esquerda precisa estar à frente da mão direita. Como isso acontece? Por exemplo, eu estou tocando na primeira posição, está montado aqui, primeira posição. Quando eu vou mudar de posição da primeira posição para a quarta posição, por exemplo, que é aqui eu tenho a minha forma de mão na quarta posição, quando eu vou mudar, eu não simplesmente dou um salto aleatório pensando no dedo que eu tenho que sair daqui e tenho que chegar com o dedo 1 ali. Não. Eu começo a trabalhar antes, eu tô lá tocando e de repente eu começo a encolher a minha mão sem
tirar a nota que eu estou digitando. Então, por exemplo, eu estou digitando o dedo 4, o Ré na corda Lá, eu continuo tocando o Ré, mas eu vou já fazendo o movimento para que quando eu chego aqui, eu chegue de uma maneira antecipada, que vai me dar a precisão da qualidade do som e da afinação também. Então, o movimento de antecipação ele é importante. Tá, mas e aí o que eu faço quando eu vou sair de dedo 1 para dedo 1 ou de dedo 2 para dedo 2? É a mesma coisa. Antes que eu fizesse o movimento de volta, eu já estava posicionado aqui. Se eu deixar para a última hora, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Ele se torna algo tão natural, que é como eu falo, eu sempre vou falar aqui em todos os vídeos. Tocar violoncelo é desenvolver uma habilidade. E quando você torna essa habilidade natural, fica difícil você desfazer. Imagina, você pega um prato na mão e começa a comer comida. Isso é muito natural. Se você tentar fazer algo diferente disso, tentar se forçar a fazer algo diferente, que não seja natural, vai ser até difícil. Porque você já incorporou aquele movimento, já incorporou... Todo o seu sistema já entendeu que aquela habilidade é a habilidade na hora de você comer, ou você anda numa passada, e aí quando você tenta mudar a passada, fica difícil. Por exemplo, tem gente que tem o pé um pouquinho mais para fora na hora que tá andando. Tá, tem o pé, tipo o Charlie Chaplin. O pezinho ali. Aí tem gente que tem o pé um pouco mais para dentro. Tipo, sei lá, Curupira é pé para trás, né? Não é para dentro. Mas tem gente que tem o pé um pouco mais para dentro. Tem gente que tem o pé um pouco mais reto. Cada um tem o seu jeito. Aí você tem o pé ali um pouquinho mais para fora. Aí de repente, com 25 anos de idade, você decide que agora... andar com o pé nesse formato é feio, eu percebi que é feio. Eu não tô falando que é feio, tá? Eu tô só hipoteticamente entrando na cabeça de uma pessoa que tá falando acho feio e agora eu quero simplesmente mudar. Eu vou começar a andar agora com os pés apontados para dentro. Vai gerar uma dificuldade, porque aquilo não é natural. Em algum momento que você tiver pressa, em algum momento que você não estiver pensando naquele movimento, você simplesmente vai esquecer e vai se pegar andando com os pés um pouco mais inclinado para fora, porque aquilo se tornou natural você fazer. E você já fez isso por 25 anos. Então é muito difícil você mudar algo que o seu corpo já está habituado a fazer de uma hora para outra. Não sei se é impossível, 25 anos nesse movimento, eu não sei se tem alguém também que gostaria de, nossa, eu quero mudar o jeito que eu ando. Mas assim, é mais ou menos por aí. Então aqui a gente tem que pensar nisso também. Treinar o movimento para que esse movimento fique natural. Eu vou tentar fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, que é fazer o movimento da troca de posição de mão esquerda junto ao mesmo instante com a troca de direção de arco. Vamos testar. Ops. Não ficou tão junto assim como eu gostaria de fazer, mas só de eu promover um atraso aqui, eu já não cheguei na nota como eu queria. Já cheguei desafinado. Ainda que eu chegue afinado, ainda eu vou promover um som que eu não gostaria, que é o glissando aqui. Então a primeira coisa aqui que você precisa entender é, a mão esquerda vai trabalhar na frente da mão direita. Essa vai chegar primeiro, ou vai se preparar primeiro, para se movimentar primeiro, para quando eu fizer a troca de direção do arco, ou fizer a troca de corda, essa já esteja posicionada, garantindo com que eu mantenha uma precisão na afinação e uma clareza no som também. É como a neurociência explica sobre os nossos movimentos, né? O movimento, ele acontece de maneira intencional aqui, mas ele nasce no cérebro, numa região do cérebro. Então, daqui vem o comando e depois eu faço o movimento. De uma maneira em que eu não penso para fazer isso, eu simplesmente faço. É muito natural, já está muito enraizado isso. Eu já fiz isso muitas vezes. E o meu sistema ele é inteligente o suficiente para manter isso em dia. Claro, falando aí de uma pessoa extremamente saudável, ou minimamente saudável. Mas é basicamente isso. Existe aqui uma organização primeiro para que depois o movimento aconteça completando com a mão direita, e isso vai te garantir uma melhor precisão, uma melhor afinação e um melhor som. Como praticar isso? Primeiro é você entendendo a questão do ângulo do braço. E geralmente se sai da primeira posição e depois vai para a quarta. A compreensão que você precisa ter é de que o seu ângulo do braço ele tem que ser trabalhado de uma maneira em que você entenda o violoncelo como sendo um só. Eu não tenho nenhum empecilho, por exemplo, se meu ângulo do braço está muito baixo e aí eu vou abaixar o meu braço e ele vai chegar no limite aqui. Dominando a quarta posição, em algum momento você vai ter que usar o harmônico, né, que é a nota que nós, em muitos casos, a gente usa. E para fazer isso, se meu braço estiver muito baixo, vai
dificultar para chegar no harmônico. Mas o ideal é ângulo do braço. Então o primeiro passo é entender sobre o ângulo do braço. O segundo passo é compreender para que serve a forma de mão. A mudança de posição não são mudanças de dedos aleatórios, não são saltos aleatórios. Vou pular para cá, vou pular para lá. Não é cada macaco no seu galho. É um trabalho coletivo da mão como um todo. Então eu tenho a forma de mão e eu vou com a forma de mão bem estruturada na próxima posição. Então eu deixo a minha mão de uma forma em que ela vai preparada para a sequência daquilo que eu preciso tocar. Então, estou na primeira posição, venho para a quarta e eu já tenho a mão montada. Mas e se eu venho do primeiro dedo para o primeiro dedo? Tudo bem, eu venho do primeiro dedo para o primeiro dedo, mas a minha forma de mão está montada. Eu não desconfiguro a forma de mão. Então eu tenho quarta posição, aí aqui eu tenho terceira posição, aí aqui eu tenho segunda posição. Ou aqui, né, com extensão ou sem. Mas segunda posição, e aí eu tenho primeira posição. Aí se eu for para a parte do capotaz, eu tenho as posições mais avançadas. Tudo forma de mão. E aí eu vou avançando. E aí eu vou mantendo minha forma de mão. Quarta posição. Aí eu venho para a primeira. Aí eu troco. Dedo 2, forma de mão. Sempre a forma de mão precisa estar montada. Precisa pensar nesse trabalho coletivo. É um trabalho em que dedos isolados, saltos aleatórios, ele não vai produzir um bom resultado. Precisa pensar em um trabalho de forma de mão, um trabalho coletivo. E aí existem dois movimentos que você pode fazer para fazer essa troca. Eu não vou trazer nada sobre método, mas eu vou te ensinar um movimento. Primeira posição, eu vou encolher a minha mão e vou passar por baixo dela para chegar até a quarta. Então eu saio do dedo 4, eu venho com o dedo 1 encolhendo, essa é a posição, é a mudança de posição por baixo. Troca por baixo. Primeira posição, venho vindo por baixo, encolhendo a minha mão e troco. Depois a gente junta com o arco para ver mais ou menos como fica. Mas eu começo a me antecipar. Como estudar isso? Sem arco mesmo, só entendendo o movimento que precisa ser feito. Se você assistir os vídeos e começar a reparar, conforme você vai aprendendo, conforme você vai vendo as coisas que mecanicamente precisam acontecer na hora de tocar violoncelo, é como se o cara que é cabeleireiro, que domina corte de cabelo, ele começa a sair na rua e, de maneira até sem querer, ele começa a reparar no cabelo das pessoas e falar, esse daqui, esse degradê aí tá no jeito, tá bem legal. Aquele ali, o corte não tá muito legal não. Aquele pezinho. Então, de uma maneira até não intencional, você começa a reparar em tudo o que precisa acontecer, porque existe todo um mecanismo, não é à toa. Você não é tão ruim que você não tenha nada de bom, e também você não é tão bom que não possa aprender nada. Todos nós somos assim. Alguns vai ter umas facilidades absurdas em algumas coisas e dificuldades em outras, e tem que desenvolver. Todo mundo, seja do mais, vamos dizer assim, do cara que tem mais facilidade, ele teve que sentar com a bunda na cadeira e estudar, porque ele precisou desenvolver a habilidade de tocar o instrumento. O cara nasceu com dom. Ele precisou sentar, ele precisou fazer escala, ele precisou aprender sobre a forma de mão, ele precisou aprender sobre a antecipação, ele precisou aprender todo o passo a passo. A maneira com que ele se desenvolveu, o ambiente dele pode ter favorecido, ou o seu pode ter desfavorecido, o que não quer dizer que você não consiga desenvolver essa habilidade. É uma habilidade a ser desenvolvida, é uma construção do talento. Então, se você esperar o dom cair do céu, se você esperar o dom ou o talento para você tocar, meu amigo, me desculpa, mas esse dia não vai chegar. O trabalho duro vence quando o talento não trabalha duro. Você entendeu? O trabalho duro vence quando o talento não trabalha duro. Quem tem uma predisposição a certos tipos de movimento, tudo bem, ele pode estar na frente em algum sentido, mas não quer dizer que você não consiga desenvolver. Tanto dos mais variados níveis, das mais variadas idades, das mais variadas experiências, tendo experiência musical antes ou não, você consegue tocar violoncelo, se você tiver um estudo sistemático, inteligente, uma constância inteligente e uma prática intencional. Então cuidado para você pegar o violoncelo na emoção e se tornar bom em ser ruim. Não repita coisas que nem papagaio, e aí você vai se tornar bom em ser ruim. E você tem que se tornar bom em ser bom, porque isso é possível. Existe um passo a passo replicável e você consegue. Então você tem que treinar o movimento. Movimento, só treinar o movimento. É isso. Forma de mão, dedo 4, eu vou descer por baixo, vou chegar até aqui. Beleza, agora eu vou sair do dedo 1 e vou fazer a troca do dedo 4. Mas eu posso também fazer a troca do dedo 4 para o dedo 1.
Então presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Eu vou fazendo a troca e a minha forma de mão, ela vai pegando forma na nova posição. E aí se eu voltar, a mesma coisa. E se eu vim pra cá, a mesma coisa. Se eu vim pra cá, a mesma coisa. E a forma de mão sempre lá trabalhando de maneira coletiva. Quando eu trago o arco para essa brincadeira, mesma coisa. Quando eu vou trocar, sair do dedo 4 para o dedo 4, aí você vai calcular a distância. E aí não tem muito assim, não tem muito segredo. Você vai calcular a distância, é mais ou menos aqui. Porque quando você conhece a estrutura de cada posição, aí fica mais ou menos fácil saber onde fica cada nota. Mas aí você tem que praticar qual é a distância que eu preciso percorrer. Lembra lá de conhecer o terreno? Qual é a distância que eu preciso percorrer para poder chegar no meu destino da melhor maneira possível, inteiro. Nesse caso aqui afinado e com um som bem estruturado. Aí aqui eu tenho o Ré de novo, que eu saí daqui, então, ó, forma de mão. Qual é o efeito da antecipação da minha mão esquerda quando eu acrescento o arco na minha performance, no meu estudo, no meu trabalho, na minha prática? O movimento. Sutilmente, essa mão esquerda está na frente. Vou fazer mais lento para você perceber. Na minha troca, a minha mão já está lá. Não importa o que aconteça. Como que eu vou estudar isso com o arco? Lento, muito lento. Só que eu preciso chegar com a mão esquerda antes que eu chegue com a mão direita, antes de fazer a troca. Então, olha isso aqui. Então eu posso fazer isso em todas as cordas. Eu vou usar e abusar do glissando. Vai ser um para todo lado. Eu lembro que quando eu estava estudando mudança de posição, minha mãe falava que não aguentava mais, que eu ficava o dia todo. No Dotzauer tem um exercício que ele... Eu não lembro muito bem como ele é, mas ele é tipo... Eu passava o dia inteiro tocando aquilo, minha mãe, meu Deus, eu não aguento mais. Vou tirar esse violoncelo de você porque eu não aguento mais ouvir. Inclusive, na época, minha mãe e meu irmão chegavam a cantar as músicas que eu tocava e era muito engraçado. Mas, enfim, você precisa entender esse movimento. Agora, para repetir aquele movimento da mudança por baixo. Precisa ter esse encolhimento da mão. Para subir também. Que vai te dar uma localização melhor. Tanto para avançar na posição, quanto para recuar. Subir, no caso que eu falei aqui, é subir no movimento. No movimento, de baixo para cima, mas é descer na afinação. Quando a nossa mão avança, nós estamos subindo na afinação. Quando a nossa mão recua, nós estamos abaixando na afinação. Então, daqui para baixo... Aí acontece algo diferente também, quando é do primeiro pro segundo, por exemplo. Eu não faço isso aqui. Eu não venho deslizando do segundo daqui de cima. Tô saindo do primeiro e quero chegar nesse Fá natural. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou descer com... A minha referência se torna o dedo 1. Mudança por baixo. Dedo 4. Posso fazer a substituição aqui.
Para voltar. Mesma coisa, sempre com encolhimento. Agora tem uma coisa, uma maneira de mudar de posição que é muito, meio mágico. Pelo menos todas as vezes que eu testei, vamos ver se dá certo. Dá certo, que é você pensar, não é você pensar na distância que você precisa percorrer, mas você fazer um movimento assim, ó. Tipo, não é jogar o braço pra frente, é você fazer isso aqui, ó. Pensa numa lombada. Parou o carro e você faz aquele movimento assim, ó. Jogando arredondado pra frente. Meu, isso aqui é loucura. Isso aqui parece mágica, porque você não pensa na distância. Você só faz o movimento. Ah, vou testar. Isso aqui é loucura, isso aqui é bizarro. Pra mim faz mais sentido ter a referência e a distância. Mas você pode usar esse recurso também. Isso aqui é bizarro. Cara, é impressionante a quantidade de acerto. Tá, nem não. É impressionante. É muito louco e você pode pensar nisso também, na hora de fazer a mudança. Só que aí você tem que pensar nesse movimento, né? Eu não desenvolvi isso, mesmo sem desenvolver isso, eu lembro que desde a primeira aula que me foi apresentado isso, essa maneira de mudar de posição, eu já tinha um alto grau de acerto, mesmo tendo dificuldade, alguns tipos de dificuldade, e tipo assim, a outra maneira, eu tinha um baixo grau de acerto, mas aqui, quando eu executava isso, eu já acertava muito, é muito louco. Aqui é algo sobrenatural mesmo. Tô brincando, é o movimento, é o que acontece. Você tem esse recurso, então você pode escolher. Você tem um grau de acerto maior, aí é aquela questão de se tornar natural. Pra mim é mais natural fazer a mudança, pensar nela por baixo. Pra mim faz mais sentido. Mas existe essa possibilidade de fazer esse movimento. Então existem algumas possibilidades. O que eu mais vejo, grandes violoncelistas, dos vídeos que eu assisto, dos professores que eu já tive, sempre optando pela mudança por baixo. Sempre nesse trabalho lento, pensando lento, usando e abusando do glissando. Distância. Agora a referência dedo 1. Agora dedo 3. Dedo 4. Então fazia mais sentido, sempre fez mais sentido pra mim pensar dessa maneira, mas o que não te impede de pensando no movimento do braço mesmo. Então a gente tem alguns pontos de referência, que é o que eu falei. Mudança do primeiro dedo pro segundo, eu tenho meu primeiro dedo como ponto de referência. E é aquela coisa. Se eu acertar o primeiro dedo, eu acerto o restante. É muito mais provável eu acertar o restante. Se eu errar o primeiro dedo, o restante vai desmoronar. É muito difícil eu acertar o resto. Então, o primeiro dedo ele é importantíssimo para servir como referência. Mas é claro, saindo da primeira posição, ou da segunda, ou da terceira, e vindo para a quarta, eu também tenho a referência de... O braço do violoncelo vai me dar essa limitação. Cheguei com o polegar aqui, é onde eu não consigo ir mais. Então, eu tenho essa referência também, porém... A referência deve ser não o polegar atrás, mas a minha afinação aqui, os dedos de cima. Então, eu chegando na nota, entendendo que eu cheguei na nota de maneira afinada, é ali que a minha forma de mão deve ficar. A nota desejada, alcançada, é ali que a minha forma de mão deve ficar. Até porque um dos erros que mais pode te limitar em relação à mudança de posição é o polegar não relaxado, é um polegar tensionado atrás do braço do instrumento. Então, se você tem o costume de prender muito o polegar, você vai ter dificuldade, porque você não vai ter a mobilidade de fazer essa troca. Então, o seu polegar, esquece ele. O meu polegar está aqui atrás. Eu não dependo dele para nada. Não tem como arrancar ele. Como que é aquela brincadeira lá? Meu dedo. Arrancar ele aqui, ó. Tirar o polegar. Não tem como tocar só com os dedos de cima. O polegar, ele tá aqui, ele vai ter que ficar. E aí ele não tem função. A função dele é dar mobilidade para minha mão. Tanto de abertura nos momentos de extensão, quanto
nos momentos de mudança de posição. Eu preciso usar ele ao meu favor e não criar nele uma dificuldade maior que eu possa vir a ter. Então ele não deve tensionar. A função dele é dar maior mobilidade. Caminhar junto com o meu segundo dedo, dar maior mobilidade em relação à abertura de mão, às minhas extensões, e não me travar nos momentos em que eu preciso mudar de posição. Essa é a função dele, nada mais. Se passar disso, tiver alguma tensão, tem que resolver isso aqui, porque aí a sua mudança de posição não vai ser precisa e não adianta. Fazendo por baixo ou fazendo com a movimentação do braço, a sua precisão vai ser baixa. Vai ser baixa. Precisa rever isso aí. Caso isso já seja tranquilo para você, é só aplicar aquilo que eu te trouxe hoje, que com certeza a sua mudança vai ser um sucesso. Você só não pode esquecer que tudo que você faz sem planejamento tende a acontecer coisas erradas que poderiam ser evitadas. A mudança de posição é a mesma coisa. Fazer a troca de posição não precisa ser um monstro na sua rotina no violoncelo. Pode ser um facilitador para que você venha dominar cada vez mais o braço do instrumento. Na verdade, deve ser um recurso facilitador para você dominar cada vez mais o braço do instrumento e para você melhorar a sua tocabilidade, o seu conforto em relação às peças e subir de nível. A antecipação é o segredo para você dominar o braço do violoncelo. Se você se antecipar, você vai estar mais afinado, você vai ter uma melhor qualidade de som, você vai ter uma melhor mobilidade, você vai tocar cada vez mais leve, você realmente vai atingir os seus objetivos, porque vai se tornar, não fácil, mas vai se tornar simples. Uma coisa muito importante que você deve considerar também é que tome cuidado com a comparação. Quando você faz a mudança de posição, quando você está aprendendo esses movimentos, quando você está progredindo, quando você está construindo esses movimentos e essa habilidade, você ainda não tem a mobilidade correta, perfeita e, claro, no início, nada que a gente faz, que a gente é iniciante em alguma coisa, fica bom. Então, é claro que às vezes é chato assumir que é um iniciante em algo, embora a gente verbalize. Eu toco instrumento, mas eu sou iniciante, mas a gente quer mostrar que a gente sabe. É chato ser iniciante em algo, a gente é ansioso visando o resultado. Mas você pode acelerar o resultado praticando de maneira inteligente. Então cuidado com os vídeos que você vê, cuidado com a comparação. Você pode ver muitos vídeos, você pode admirar muitas pessoas, não para se comparar, mas para se inspirar. E se existe uma verdade absoluta em relação ao violoncelo, a mudança de posição, é que ninguém é 100%. Ninguém acerta 100% das notas afinadas. O que acontece é que depois de um tempo, com maturidade, você consegue agir de uma maneira diferente em relação a qualquer errinho que você venha a ter, você consegue lidar com aquilo de uma maneira diferente, você consegue camuflar. E se você não demonstrar, se você tiver maturidade suficiente para não demonstrar, para não se entregar para aquele que te assiste, você certamente vai passar despercebido em todo o erro que você tiver. Seja de afinação, seja de alguma articulação, seja de qualquer coisa. Os grandes músicos, eles também erram porque ninguém é uma máquina. Os recursos que a gente se utiliza para melhorar os nossos pontos da mudança de posição, de uma boa sonorização, de uma boa afinação que seja, qualquer recurso de aprimoramento que a gente venha desenvolver, é para que a gente diminua a nossa margem de erro e que a gente trabalhe ali num 80-20, 90-10, 70-30, tudo depende dos seus objetivos, do quanto você pratica, mas que você tenha uma alta porcentagem de acerto e uma baixa porcentagem de erro. Então, nenhum músico ele está livre de desafinar, ele está livre de errar. Então essa cobrança que a gente tem muitas das vezes excessiva com a gente mesmo, ela é desleal de uma comparação injusta de algo que às vezes a gente não conhece muito bem. Eu tive esse alívio quando eu fui estudar com um músico excepcional, que eu via ele muito distante, mas no dia a dia, nas aulas, era super normal ver ele errar a afinação em algum momento. Enfim, isso é muito natural. Nós somos seres humanos, não somos máquinas, nós organizamos e antecipamos os nossos estudos e nossos movimentos e as nossas ações, as nossas habilidades, desenvolvemos da melhor maneira possível para que a gente venha a diminuir a nossa margem de erro e tocar cada vez melhor, dominar o instrumento cada vez melhor, e nós temos esses recursos para dominar o instrumento cada vez melhor e cada vez mais rápido. Então, cuidado com a comparação, porque muitas das vezes ela é injusta. O som que você ouve na rede social, muitas das vezes ele é trabalhado, ele é ajustado para que não tenha falhas. E quando você se gravar, quando você se ouvir tocar, celebre sim as suas primeiras conquistas, celebre sim os seus pequenos avanços, porque é através desses pequenos avanços que você vai chegar em um lugar cada vez maior dentro daquilo que você se propôs a fazer. Então não seja bom em fazer, não seja bom em ser ruim, seja bom em ser bom, ainda que te custe tempo, mas curta o processo, porque eu tenho certeza, quando você olhar o seu início e olhar onde você chegou, onde você está hoje, onde você pode chegar, você vai
ter a certeza de que você é capaz de desenvolver no instrumento, que você é capaz de pegar algo e ir até o fim, e que esse instrumento pode ser seu companheiro em vários momentos da sua vida. Eu tô aqui para isso, para te ajudar, e eu espero que você tenha feito um bom proveito desse vídeo, que ficou até mais longo do que o normal, mas eu não poderia deixar de trazer essas informações e essas palavras também de um professor que acompanha muita gente, que costuma dar jeito em muita gente, no bom sentido, e recuperar a esperança de muitas outras pessoas que já se vê meio na desistência de que não tem talento ou dom, mas o instrumento é assim acessível a todos, e a você também. Não se esqueça de se inscrever no canal, então rola aí abaixo, se inscreva no canal, tem muito vídeo bom para sair aqui também, e deixa o seu like, ative a notificação e deixa o seu comentário. Qual é o seu desafio hoje com o instrumento e o que você gostaria de ver aqui? Eu vou acompanhar todos os comentários, vou responder todos os comentários e vai ser muito importante para direcionar os conteúdos aqui no canal também. Não se esqueça que não é dom, é uma prática inteligente que vai te fazer a construir o seu talento de maneira consistente, eficiente, e você vai estar tocando lindamente, ó, até rimou. Em algum momento você vai ouvir assim, que dom bonito você tem, e você vai lembrar da sua trajetória, e você vai poder falar, é acessível para você também. Bora, vamos aprender violoncelo.